Certamente você deve ter ouvido falar sobre criptomoedas, ou ao menos das mais famosas como Bitcoin e Ethereum. Mas o que você provavelmente ainda não sabe é de como esta tecnologia, cuja característica principal é o anonimato das transações e o fato de ser descentralizada, apresenta uma facilidade nunca antes vista para as organizações criminosas. Uma frase famosa, principalmente em filmes policiais, é a "siga o dinheiro". Ou seja, para descobrir alguma ação criminosa, basta seguir as transações monetárias, que desta forma será possível identificar toda uma organização, são mandantes e também outros crimes associados. Mas como seguir o dinheiro se agora ele é irrastreável e não passa por nenhum órgão do sistema financeiro como bancos ou corretoras? É aí que começa todo o problema. E no vídeo de hoje você irá entender um pouco mais sobre o lado sombrio das criptomoedas, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização aqui no Negócios Inovadores. Antes de mais nada, é preciso entender um pouco mais sobre o surgimento das criptomoedas, mais precisamente da primeira, a mais famosa de todas, o Bitcoin. A história do surgimento do Bitcoin data do ano de 2008, quando um documento intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, foi publicado sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Esse documento descrevia um novo sistema de pagamento digital baseado em uma tecnologia chamada blockchain. Já em 2009, surgia a primeira criptomoeda, derivada desta tecnologia, o famoso Bitcoin. Essa nova moeda digital introduziu uma abordagem inovadora para as transações financeiras, eliminando a necessidade de intermediários como bancos, permitindo assim que as transações fossem realizadas diretamente entre as partes envolvidas. O Bitcoin trouxe também um alto grau de anonimato, garantindo a privacidade de todos os seus usuários, pois nas transações de criptomoedas é feito uso de pseudônimos em vez de nomes reais. Ou seja, em vez de identificar as pessoas por meio de suas informações pessoais, as transações são vinculadas a endereços exclusivos na rede blockchain. Endereços estes que são cadeias de caracteres alfanuméricos que funcionam como identificadores únicos. Embora todas as transações sejam registradas na blockchain e sejam teoricamente publicadas, a identidade real das pessoas envolvidas não é revelada. Ou seja, quem envia e quem recebe o dinheiro não pode ser identificado por ninguém. Isso adiciona uma camada de anonimato ao processo, que é virtualmente impossível de ser quebrada. A ideia original era a de preservar a identidade de todos que utilizassem o Bitcoin, evitando assim que entidades governamentais soubessem das transações financeiras dos envolvidos, mantendo a privacidade de todos. Mas, ao mesmo tempo em que a privacidade é almejada por cidadãos comuns, existem grupos que literalmente precisam dela para simplesmente existirem. São eles, os grupos criminosos, mas principalmente os grupos terroristas. E foi aí que se percebeu o lado sombrio das criptomoedas: financiamento ao terrorismo. Grupos terroristas têm se aproveitado das características das criptomoedas para o anonimato e a facilidade de transações internacionais para financiar suas operações. Antes, o dinheiro precisava ser movido fisicamente, pois através do sistema financeiro é quase impossível mantê-lo sem levantar suspeitas. Agora, com as criptomoedas, essa transação é tão simples quanto fazer um Pix. Com as criptomoedas, os grupos terroristas podem transferir seus recursos para qualquer lugar do planeta, sem a preocupação de serem identificados pelas autoridades. Desta maneira, eles enxergaram no Bitcoin uma forma de ampliar suas operações e financiar ainda mais crimes do que conseguiriam através de outros métodos. De acordo com a ONU, o uso de criptomoedas para financiar terrorismo pode ter quadriplicado somente nos últimos anos. Você já deve ter percebido o problema gigantesco que essa nova tecnologia trouxe e como evitar esse tipo de atividade vem se tornando uma dor de cabeça imensa para os órgãos de segurança mundiais. Apesar de não existir uma confirmação precisa, especula-se que grupos famosos estejam utilizando este mecanismo livremente para ampliar as suas operações. Mas esta é só uma parte do problema.
O anonimato e a facilidade de transferências que as criptomoedas oferecem vem ainda favorecendo uma outra prática criminosa, que, de acordo com especialistas, pode ter ultrapassado os 23 bilhões de dólares em um só ano: a lavagem do dinheiro. Resumidamente, a lavagem de dinheiro é a prática de transformar os recursos de atividades criminosas, como o tráfico, roubo, contrabando e corrupção, em dinheiro limpo, ou seja, que deriva de uma atividade lícita. Esse processo ocorre em etapas, como colocação, camuflagem e incorporação, e pode ser realizado por meio de transações financeiras complexas, uso de empresas de fachada, investimentos em ativos tangíveis e outros tantos métodos. Os bancos tradicionais possuem maneiras de rastrear os fundos que chegam até uma conta bancária, ou seja, os criminosos não podem simplesmente depositar milhões sem explicar a origem do dinheiro. Por isso, eles criam mecanismos para fazer parecer que aquele dinheiro foi ganho de forma honesta e lícita, para que então possam utilizá-lo novamente. A prática não surgiu com as criptomoedas. Ela, na verdade, já é bastante antiga e seus casos são incontáveis ao longo da história. Mas agora, os criminosos que realizam a lavagem de dinheiro têm em suas mãos uma forma muito mais simples, prática, rápida e, o mais importante, anônima. Você já deve ter percebido que agora eles simplesmente utilizam as criptomoedas, pois devido ao fato dela ser extremamente volátil, variando ao seu preço constantemente, os criminosos podem alegar que ganharam com essa variação e depositar os valores em suas contas bancárias, sem que ninguém possa provar o contrário. Mas esta é apenas uma das maneiras de se realizar a lavagem de dinheiro através de criptomoedas. A cada dia, os criminosos vêm criando estratégias cada vez mais inovadoras e impossíveis de serem rastreadas. A prática vem se tornando tão comum que, de acordo com dados da Chainalysis, uma empresa de análise do mercado cripto, somente no ano de 2022, a lavagem de dinheiro através de criptomoedas cresceu mais de 68%, movimentando um total de 23,8 bilhões de dólares. Esse crescimento absurdo e o volume de dinheiro lavado através de criptomoedas possui ainda problemas maiores do que simplesmente um criminoso conseguir limpar o seu dinheiro. As implicações desta prática podem ser devastadoras. Os problemas. Já sabemos que todo crime implica em problemas para a sociedade como um todo, e com a lavagem de dinheiro através das criptomoedas não é diferente. O principal problema é que, com muito mais dinheiro sendo limpo pelos criminosos, fica mais fácil para que eles financiem outras atividades ilícitas, tais como tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, exploração infantil, terrorismo e crime organizado. Essas atividades prejudicam a segurança pública e comprometem a estabilidade social. Um outro problema é ainda o impacto negativo na economia, pois o dinheiro obtido de forma ilícita é agora introduzido no sistema financeiro de uma maneira mais abundante, o que pode gerar consequências graves, como distorcer os mercados, criar desequilíbrios e prejudicar a concorrência justa. No entanto, o maior problema desta prática, sem dúvidas, é a impunidade. As características das criptomoedas, como anonimato e facilidade nas transações internacionais, torna mais difícil para as autoridades rastrear e identificar os responsáveis por crimes de diversas naturezas. Isso cria desafios significativos para a aplicação da lei e pode resultar em impunidade para os criminosos, que, juntamente com um maior capital para investir em suas atividades, pode tornar toda uma ação corrompida pelo crime organizado. Para frear esta prática e evitar todos estes problemas, as autoridades têm em suas mãos um desafio novo e altamente complexo, onde não existe ainda medidas para conter os avanços deste crime, fazendo com que elas precisem ser criadas e aprimoradas diariamente. Os esforços. Forças policiais e autoridades de justiça em todo o globo vêm trabalhando em conjunto para tentar criar maneiras de evitar ou ao menos diminuir a lavagem de dinheiro através das criptomoedas. Mas a tarefa não é nada fácil. Existem algumas medidas que visam impedir esta prática, sendo que a principal é a tentativa de desenvolver regulamentações específicas para as exchanges de criptomoedas.
que são as plataformas onde a moeda é comprada e vendida. Essas regulamentações visam impor requisitos de identificação dos usuários, medidas de segurança cibernética e conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, é complicado para as próprias exchanges aceitarem esse tipo de regulamentação, pois a principal característica de uma criptomoeda é o seu anonimato, e esta identificação tiraria todo o seu propósito. Os usuários também não se sentem nada satisfeitos com estas exigências e pressionam as exchanges para que não aceitem essas regulamentações, uma vez que a grande maioria não deve pagar pelo mau uso de uma minoria que utiliza as criptomoedas para atividades criminosas. Isso cria um embate que praticamente anula todos os esforços das autoridades policiais e deixa o caminho livre para que os criminosos continuem lavando o seu dinheiro e financiando outros crimes. Mas e você? Acha que as exchanges deveriam liberar as informações de todos os seus usuários para ajudar a prevenir crimes? Ou acredita que o anonimato numa criptomoeda em suas transações deve ser mantido a qualquer custo e as autoridades devem encontrar uma outra maneira de parar os criminosos? Deixe sua opinião nos comentários. Há ainda esforços internacionais para promover a cooperação entre países no combate ao uso indevido de criptomoedas. Organizações como o Grupo de Ação Financeira Internacional desenvolvem diretrizes e padrões globais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo envolvendo criptomoedas. Essas diretrizes visam garantir uma abordagem consistente e coordenada em escala global. Mas, novamente, o anonimato e a facilidade das transações tornam os esforços extremamente complexos, uma vez que a própria criptomoeda foi criada com o objetivo de não permitir o rastreamento dos indivíduos que a utilizam. O assunto é extremamente complexo e até o momento ainda não existem maneiras eficientes de evitar que os criminosos utilizem o lado sombrio das criptomoedas para realizar o financiamento ao terrorismo e a lavagem de dinheiro para outros crimes. O simples propósito de uma criptomoeda faz com que as forças policiais estejam de mãos atadas neste assunto, e certamente é necessário muito investimento e trabalho para identificar os criminosos de uma outra maneira que não seja o famoso siga o dinheiro. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Acredita que o problema está nas criptomoedas por permitir o anonimato, abrindo assim brechas para que os criminosos a utilizem livremente? Deixe a sua opinião nos comentários, eu adoraria saber o que você pensa. Deixe também o seu like se você gostou deste vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhum vídeo novo aqui no Negócios Inovadores. Se você acha que a lavagem de dinheiro é uma exclusividade de organizações criminosas, saiba que muitas empresas tradicionais utilizam uma prática semelhante para enganar o sistema financeiro e aumentar os seus lucros. Assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela para entender um pouco mais sobre este outro esquema bilionário.